E aí, Ney? Ele passou, Eu vou ficar com você aqui. viu? Ele passou um antibiótico pra me tomar. Ele falou o quê? Que hoje não dá mais tempo de fazer isso. Mas ele falou que amanhã é certo? Amanhã de manhã. Faz amanhã de manhã. Eu vou ficar aqui, viu? Até de manhã que eu tô, viu? Viu? Vou seguir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, meu Pai, nesse momento para testemunhar a Tua glória, o Teu poder, a Tua manifestação do que o Senhor, meu Deus, é poderoso para fazer na vida daqueles que creem em Ti. Que o Teu nome seja glorificado, meu Deus, através desse testemunho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu sou o pastor Wellington, da igreja Levando e Semeando a Palavra de Deus de Caetité. E estou aqui nesse momento para contar, juntamente com a minha esposa, a pastora Márcia, o testemunho de livramento que Deus fez na vida dela, em nome de Jesus. Pastora, Deus, Ele é poderoso, né? Para guardar, para livrar, para dar o escape. Quando as pessoas olharem agora para a pastora, vai ver um milagre, né? Um milagre de Deus, porque a pastora, ela é um milagre de Deus. Para você que não sabe, a pastora Márcia, minha esposa, ela está aqui agora o que aconteceu com ela, né? E o que Deus fez na vida dela, porque só dela estar aqui é o grande milagre de Deus. Pastora, poderia relatar o que foi que aconteceu na sua vida? Então, pastor, no dia 13 de agosto, eu senti uma dor e eu achava que, então, essa dor era gases. E passei a noite todinha sentindo essa dor e indo ao banheiro diariamente, dores fortes. E quando foi pela manhã, mais ou menos umas 5h30 da manhã, eu fui tomar um Lufital, porque já não estava aguentando. E ele me perguntava se eu queria ir no hospital. Eu até falava com ele, não, é só gases, é apenas gases, e vai passar. E aí, quando foi às 5h30, mais ou menos, eu tomei um pouquinho de Lufital. E assim que eu senti que o Lufital ele caiu no estômago, eu comecei a fazer vômito. E aí foi aí que nosso filho acordou, e chamando ele, mandando me socorrer. E aí foi que aliviou um pouco aquela dor que eu estava sentindo. E aí a gente foi para a UPA, né? Nós fomos para a UPA. E aí chegando na UPA, ainda demorou um pouco. Nós saímos, era mais ou menos umas 5h da manhã, né? Era. E foi ser atendido às 7h da manhã. E, né? Lembrando, nós temos 2 filhos, um que tem 12 anos e recentemente um que fez 3 meses, né, pastor? Fez 3 meses, ela ainda amamenta, que é outro testemunho, depois ela vai estar contando também, o milagre dele. Depois de 12 anos, ela já perdeu 2, nós perdemos 2, né? Não sabemos se era menino ou menina, mas perdemos 2. E temos um de 12 anos e um de 3 meses. E então ela foi no domingo, eu levei ela, né? Porque ela na verdade não queria nem ir, mas achou que era gases e não, nós vamos lá. E aí quando chegou lá, ficou o domingo o dia todo, a tarde toda, né? Ficamos o domingo o dia todo. Porque não tinha como fazer os exames, feriado, não tinha como fazer uma ultrassom, a outra abdominal. E você ficou através de quê? Tomando soro, né? Eu fiquei tomando soro, colocaram um remédio para mim não sentir dor. Mas sem saber no momento o que era. Sem saber no momento, né, o que era. Porque o médico já tinha passado exames laboratoriais e uma ultrassom abdominal total. Quando o médico estava com ela, ele veio fazer exame nela, que ele tocou aqui na parte, ele tocou e soltou, ela gritou de dor, né? E aí o médico, ele falou, pode ser apendicite, né? Pode ser apendicite. Eu até fiquei assim, chocado na hora, né? Fiquei abalado na hora pelo grito que ela deu, realmente a dor foi muito intensa. E aí ficou domingo, o dia todo, a tarde toda, a noite,
entrou a segunda-feira, que foi feriado, segunda-feira feriado também, pela manhã, quando foi umas 9 horas da manhã, mais ou menos, que eu acabei não dormir tarde, porque eu estava cuidando da criança, né, nosso outro filho, de 3 meses, e acabei dormindo tarde. E aí eu acordei, porque algumas pessoas estavam chamando, que foi que ela estava com muita dor. Eu acordei rapidamente para ir na UPA ver o que estava acontecendo, e quando cheguei lá, ela estava relatando de muita dor. Ela não sabia o que era, porque ainda não tinha um diagnóstico, não tinha feito os exames que era para ser feito, porque estava fechado. E segunda-feira era feriado, né? Segunda-feira era feriado e aquilo ficou ouvindo dentro de mim, que como o médico falou que pode ser apendicite, eu comecei a orar, comecei a repreender. E aí, como eu vi que o estado estava se agravando, né? Quem estava na UPA ali viu, quem tinha pessoas que estavam na UPA, viu, eu chorei na hora, né? Normal, a gente chora porque a gente sente a dor junto, né? A gente sente a dor junto. E eu comecei a orar a Deus. Quando foi feito o diagnóstico, que foi na terça-feira que nós conseguimos, através de uma irmã, pelo conhecimento que tem, que foi a tomografia que foi feito, né? A tomografia, foi constatado a apendicite. Isso foi de manhã. E aí eu corri, né? Pedi apoio para tentar fazer a operação, porque aqui não faz, né? Não faz, no momento não estava sendo feito aqui na cidade, Caeté. E eu entrei ainda, né, mais ainda assim, né, bem em desespero, fiquei muito abalado, porque eu já sei, ali vendo, buscando conhecimento da apendicite, porque a apendicite é uma cirurgia muito simples, complicada, desde quando ela não estoura, né, desde quando ela não é rompida. Quando ela é rompida, ela pode levar a óbito, né? Ela leva a óbito, se não for operado de imediato. Então, tudo indica, quando já foi feita a tomografia, já estava ali apendicite aguda complicada, né? Já estava praticamente, as dores que eu já vinha sentindo já estavam rompidas já. E ali eu comecei a orar a Deus, comecei a falar com Deus, que eu não queria perder minha esposa, né? Que Deus venha se livrar a vida dela. Ela foi para Guanambi na segunda-feira. Na segunda-feira, saímos daqui às 6 horas. Saímos daqui porque nisso eu estava correndo atrás de médico para operar ela. Aí, apoio também de alguns irmãos para tomar um dinheiro emprestado para fazer o que eu queria fazer, era de urgência a operação da minha esposa, que eu não queria perder minha esposa, né? A gente tem 15 anos casado, né, pastor? A gente tem 15 anos casado, uma vida, é pouco, estamos começando ainda, temos 2 filhos lindos, maravilhosos, e eu não queria perder minha esposa. Então eu comecei a correr atrás, né, de fazer. Não encontrava médico na cidade, o único que encontrou, não vou aqui estar divulgando o nome, estava com uma roça próxima e ele ia fazer. Era 6 horas, ele estava chegando na cidade, isso já era aquela tardezinha, que vinha para fazer e eu ia retirar ela da UPA para fazer o particular. Só que quando foi aí que fui, né, surpreendido que tinha achado a vaga de imediato, né? Que ela já ia chegar, era a vaga 0, chegar já operando. E aí eu fui para Guanambi, descemos junto. Eu fui no meu carro, ela foi na ambulância. E quando chegou lá, deixei uma irmã para ficar com ela, fui para casa da irmã, porque eu estava muito cansado. E aí quando foi 9 horas da noite, eu liguei para saber se eu tinha feito, ainda não tinha feito. Aí eu fiquei mais ainda abalado, mais ainda, né, preocupado, porque a barriga da minha esposa estava muito grande já, né? E aí eu fui imediato para o hospital. Cheguei lá, eu falei que ia ficar, pedi a pessoa para sair. Não foi fácil, mas consegui ficar no lugar dela, né? Eu acho que deveria ser assim. Existe a lei que dá direito ao acompanhante, mas deveria ter uma fiscalização maior nos hospitais, em todos os órgãos, para as pessoas que acompanham tá ali, né, ter esse direito, porque é por direito. Então imagine se eu, como marido, não estivesse ali perto dela ali, eu acredito que ela não teria sido operada, porque ela era para operar 7 horas, foi de urgência, já estava estourado, desde cedo. E quando eu cheguei ali, que foi 9 horas, o médico chegou, comecei a conversar com o médico. E o médico, né, ele na verdade, ele não me deu muita esperança, essa é a realidade. Na palavra, no que eu conversei com ele, como foi dito, o que tinha de se fazer era para fazer antes, agora ele estava estourado, resumindo, não se pode fazer mais nada.
E a operação dela vai ser 5 horas da manhã, porque é outro médico que vai operar. E eu perguntei para o médico se ele garantiria a vida da minha esposa, né, das 5 horas da manhã. Ele garantiria, porque eu já sabia já ali como era a situação da apendicite estourada. E ele falou que garantia, né, pastor? Eu não garantia, não é isso? Estava eu e ela, e aí eu fiquei muito mais ainda abalado, ela também. E eu falei para ela, amor, confia em Deus, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E eu comecei a orar ali, comecei a colocar diante de Deus. O médico saiu, ela foi tirada do corredor, foi colocada em outra sala. E eu comecei a falar com Deus. Depois de 5 minutos o médico voltou e ele falou assim, nós vamos operar agora. Leva ela agora para a sala de cirurgia. Ela foi para a sala de cirurgia e eu comecei a orar ali, entrei em oração. Peguei na mão dela, falei, vai dar tudo certo. Deus, Ele é contigo. Mas não foi fácil, né, pastora? Não. Em momento algum, né? Nas situações a gente vai lembrar, né? Passa meio que um flash, que só tem 20 dias de tudo isso que aconteceu, como eu estava falando no começo, que eu achava que era apenas uma gases, né? Uma dor de gases que eu estava saindo de casa, indo na UPA tomar uma medicação e voltar. E não foi bem assim, né? Passei o domingo todo na UPA. À noite tive uma crise muito forte mesmo, uma dor que não tem como descrever essa dor, uma dor terrível. E uma irmã da igreja, né, estava comigo no caso, e falava comigo, calma pastora, você vai conseguir, vai passar. E ela ficava, ela não sabia nem como reagir, porque a dor que eu sentia era imensa. E no domingo pela manhã, e aí acho que vieram e colocaram a medicação no soro, que aí eu agarrei no sono, e quando foi de madrugada, quando eu me assustei, já estava outra irmã, e aí quando foi no domingo, eu tive outra crise mais forte ainda. Se eu chorava, se eu respirava, doía, se eu chorasse, né, doía. Então qualquer movimento em mim, a dor era insuportável. E na segunda-feira, né, como o pastor relatou aqui, na mesma segunda-feira do feriado, que foi descoberto que eu estava com apendicite aguda complicada, até então eu não sabia Até porque eu não relatei para ela, né? Eu tentava assim transmitir toda a calma para ela. Ela, em momento nenhum, ela ficou sabendo, não passei para ela, porque eu já sabia que era muito grave, e ela já estava abalada pelo nosso filho, né, o Isaías. Então, mas graças a Deus, ela está aqui. Vocês vão estar vendo aí tudo aí, né, os resultados da tomografia. Vocês vão estar vendo aí, inclusive, se eu não me engano, foi 2 meses atrás, a pastora tinha feito lá em Guanambi. A gente tinha passado para ver que foi recentemente, né, como a pastora tinha operado tinha feito a cesárea, né? Isso. A gente fez particular uma ultrassom abdômen total. Abdômen total, e aí eu perguntei ao médico, falou que tá tudo ok, né? Que não tinha nada, né? Tava tudo beleza. E nós vamos estar botando também aí para você ver também, né? Então assim, somos gratos a Deus. Então Deus é bom, né? Ele faz milagre. Aqui está nosso filhote de 3 meses, o Isaías, e o Helder, né? Também, que é a promessa de Deus, porque Deus, ele é Deus que opera milagres, né? Milagres e maravilhas. Me dê o celular, por favor. Mais uma vez eu digo, eu sou grato a Deus. A gente sabe que um dia todos vamos morrer, né? Todos nós vamos morrer um dia, mas eu falava para Deus que eu não queria que minha esposa fosse. Nós somos muito novos, temos essa criança recém-nascida. A Bíblia fala que os vivos sabem que vão morrer, né? A gente sabe que um dia a gente vai partir. Então, todos nós vamos dar um dia conta a Deus. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos dar conta a Deus. Então, por isso a gente deve fazer o que é certo diante de Deus. Não pense você que o que você faz de errado vai ficar impune diante dos olhos de Deus. Porque diante dos olhos do Senhor nada ficará impune. A palavra do Senhor fala lá no Salmos, capítulo 56, versículo 13, fala assim: pois tu livraste a minha alma da morte
não livrará os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Então, Deus, Ele livrou a minha esposa da morte. Ele livrou você da morte. Com certeza, porque quando a gente chegou em Guanambi e que eu fui para uma sala para ser preparada para passar pela cirurgia, só passava na minha mente, né, esse pequenininho que vocês estão vendo aqui, que no dia seguinte ele completou 3 meses. Esse daqui que tinha me visto na ambulância e que entrou, falou assim comigo, como não entendia o que estava talvez acontecendo, e do meu esposo, e Deus foi tão maravilhoso, o Senhor Jesus, que Ele foi preparando tudo, do enfermeiro e a enfermeira que me preparou, eles colocaram um louvor, conversou comigo, e aí depois que foi pro corredor, né, que depois ele chegou, não foi fácil, né? Eu falo assim, nós temos que orar para que Deus venha estar, né, tomando a direção, abençoando, direcionando as autoridades, porque a saúde do nosso Brasil, eu mesmo nunca imaginava que um dia eu iria sentir isso na pele. Eu já vi muitos casos na televisão de muitas pessoas passando por situações em filas de hospitais, no corredores de hospitais, esperando uma vaga para uma cirurgia. E quando você sente isso na pele, né, quando você vive isso, é doloroso. E foi o que aconteceu comigo. E quando ele segurou na minha mão, que na hora que o médico falou, já era meia-noite, que ia fazer a minha cirurgia. Ele estava segurando na minha mão, e na hora que saiu para o corredor, que saiu de um corredor, que entrou já para o corredor, direcionando a sala da cirurgia, que ele não estava mais, eu falei assim: Senhor, agora minha vida está nas tuas mãos, porque eu só pensava neles, esse pequeno, e o pequenininho então, porque só tinha 2 meses e meio, e eu falava: Senhor, minha vida está nas mãos do Senhor, quem vai fazer essa cirurgia não é o homem, mas sim o Senhor que vai fazer essa cirurgia. Eu vou entrar ali, eu também não vou ver nada, mas é o Senhor que está olhando por mim, olhando, e eu sei que o Senhor não tira os olhos de sobre a terra, de sobre ninguém. E na mesma hora eu lembrei, depois dessa passagem aqui, porque foi muitas coisas que nós ouvimos, nós passamos, não foi fácil. A saúde em si, na verdade, ela não é fácil, né? A saúde pública deixa muito a desejar. Eu, nesse período que eu fiquei com a minha esposa, eu fiquei refletindo. É a minha opinião, né? A opinião minha própria. Não são todos, mas uma boa parte é como se fosse objeto, o ser humano. Tem aqueles que tratam bem, tem aqueles que zelam pela alma, pela vida do paciente. Mas tem aqueles que é como se fosse assim: morre aí, morra logo. Entendeu? Então é Deus que guarda, pastor. Deus, né? É o Senhor Jesus. E me fez lembrar dessa passagem de Lázaro, que fala assim em João 11, versículo 4. E eu sempre lembro, quando eu lembro, eu choro pela questão que o Senhor em todo tempo me tranquilizou. Dentro de mim, eu converso com Ele, eu falo assim: eu não sei descrever o que eu sentia diante de tudo que estava acontecendo. E João 11, versículo 4... Só para concluir, pastora, quando terminou a cirurgia, o pastor entrou, era meia-noite na sala de cirurgia, e veio sair às quase 2 horas da manhã, se eu não me engano. Que era uma cirurgia bem rápida, né? Só que o dela era complicado. E o médico, ele falou para mim assim, eu perguntei: doutor, como é que está ela?
ele só falou para mim assim, foi muito grave, o negócio dela foi feio, viu? Foi feio, tá feio porque não viu isso antes, porque não operou isso antes. Eu falei para ele, doutor, não tinha como antes. E terça-feira, feriado, foi muito rápido, minha esposa não sentia nada, e foi uma coisa assim muito rápido. Eu sei que, como diz a palavra de Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado, porque a prova que o Senhor ele livra da morte, a prova que o Senhor ele guarda, o Senhor guarda. O médico ele relatou para mim que foi tirado 3 litros de pus dela. Então, imagine se ela fosse operada às 5 horas da manhã. Então, assim, eu acredito que eu não estaria. E aqui, como eu estava falando sobre João 11, versículo 4, que fala sobre a morte de Lázaro. E diz assim, versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E aí, então, se a gente vê nessa passagem, todo mundo conhece, o Lázaro ele morreu, e quando Jesus chegou, já havia 4 dias que ele já tinha sido sepultado. Mas ele disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para que o Senhor viesse ser glorificado. Então hoje eu entendo que aos olhos do homem, né, aos olhos do ser humano, talvez até aos nossos olhos, o que a gente passou, talvez para todo mundo dizer assim, ali vai morrer, não tem jeito, vai morrer. Mas quando Deus está no controle de tudo, né? Quando o Senhor Jesus ele está no controle de tudo, ele confunde o ser humano. E é isso que eu entendo, às vezes, o que a palavra fala, que ele pega as coisas loucas, né? Aquilo que era loucura aos olhos do homem, de que não tinha mais jeito, como o médico falou para o meu esposo. O que tinha de acontecer com ela já aconteceu. Ou seja, ia estourar, né? Já estava estourado. Foi do apendicite ter estourado. O que tinha de acontecer já aconteceu. É agora, ou em outras palavras, é agora só esperar morrer. Mas Jesus ele pega as coisas loucas. E sem falar que também, eu lembrei, tinha uma criança, um adolescente que estava com o braço quebrado. Foi o que mais me doeu também. Quando eu falei, doutor, salva minha esposa, doutor. E ele falou assim, aquele jovem também precisa ser salvo também. Qual é melhor salvar, a vida do jovem ou da sua esposa? E eu olhei para minha esposa, eu fiquei quieto. Ela olhou para mim e não dissemos mais nada. Mas aqui no Salmo 118, versículo 17, a Bíblia fala assim, portanto não morrerei, mas vivo permanecerei para proclamar a obra do Senhor, pastor. E foi o que Deus ele fez na sua vida, né? Não permitiu você morrer para você proclamar juntamente comigo, nós dois juntos, nossa família, continuar levando a palavra de Deus. Embora aqueles que não creem, mas cada um tem seu livre-arbítrio. Deus ele é real, Deus ele existe. Um dia ele vai voltar. Um dia todos nós vamos dar conta a Deus. E se você ainda não entregou a vida para Deus, entregue sua vida para Ele. Sabemos que todos nós vamos morrer. Como eu falei, todos nós vamos um dia morrer. Mas tudo no tempo certo, na hora certa de Deus. Aqui, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, fala assim, o Senhor é que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. É Ele. Nada acontece sem a permissão de Deus. O diabo ele não pode fazer nada na vida de ninguém se Deus não permitir. Como diz aqui a Bíblia, o Senhor é que tira. Deus não tira a vida de ninguém, Ele permite. O diabo tira. Porque a Bíblia fala que Deus não se alegra na morte de ninguém, mas devido ao pecado, todos morrem. Todos um dia fecham seus olhos. Tanto aquele que está com Cristo,
ou aqueles que estão sem Cristo. Mas Deus, Ele trará de volta a vida. Eu sabia que se minha esposa ela morresse ali, eu falava para Deus, eu orava, eu falava para Ele, Senhor, se minha esposa morrer, ela vai estar num lugar bom. Ela vai estar com o Senhor. Mas para mim vai ser difícil, Senhor. E eu falava para Deus, como eu vou fazer a tua obra? O que eu vou pregar? Eu falava para Deus, o que eu vou dizer para as pessoas que o Senhor cura, que o Senhor liberta? Né? E Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha oração. Eu sou grato a Deus. Eu, juntamente com a minha esposa, eu só quero pedir a todas as autoridades do Brasil, principalmente, reveja a saúde, reveja, a vida são importantes. Todos nós somos filhos de um só Deus. Uns são criaturas, outros são filhos. Mas Deus ama a todos. Não importa o seu credo religioso. Então, reveja a saúde, porque são muitas pessoas que não têm a oportunidade. São muitas pessoas que não conseguem. Primeiramente Deus, depois minha esposa, ela foi forte. Porque todo tempo ela sentia dor, todo tempo ela reclamava de dor, mesmo tomando ali antibióticos, remédios fortes para dor, já depois de constatado. Ali desde as 7 horas que já estava ali em Guanambi no hospital, até meia-noite, que foi a hora que ela veio ser operada. Não foi fácil. Que a senhora tenha concluído, pastora, dizer? Que eu louvo o Senhor, né? Primeiramente, sempre, né? Sempre porque Ele é sublime no que faz. Quando eu voltei ao normal, passou o efeito da anestesia, que foi caindo a ficha do que tinha acontecido comigo, de que naquele dia depois, meu filho tinha completado 3 meses de nascido, 3 meses que eu tinha passado por uma cesárea. E Ele guardou, Ele protegeu, Ele cuidou, Ele proveu. E eu sou grata ao Senhor Jesus, você eternamente sempre grata pela marca que ficou. Quantos né? pontos, pastora? Uns 14. 16, né? 16, 17, porque tem dentro do umbigo. 16 a 17 pontos. Vocês não estão vendo aí a foto, tá? O procedimento, tudo. Você vai estar vendo aí. Aí, você vai ver aí. Eu nunca vou esquecer o que Ele fez ao tocar em mim. E como o irmão falou comigo, ele falou assim, pastora, todo guerreiro tem a sua cicatriz. E isso vai me fazer sempre ver que o Senhor, Ele me trouxe a vida, né? Eu nasci de novo, como eu falo. Eu nasci. Para os homens, era algo impossível. Mas Jesus, Ele faz isso na nossa vida, né, pastor? Isso. Quando a gente busca Ele, confia nele, se entrega para Ele, o cuidado dele não dá para descrever o cuidado do Senhor Jesus por cada um de nós. E não foi uma simples apendicite, né? Foi uma apendicite aguda, complicada, já estava estourada, Avançado. né? Já avançado, já. Foram 3 litros de pus que tirou. Então foi algo assim que, humanamente, era para dizer assim, morreu. Mas Jesus, Ele dá vida àquilo que não tem, né? Ele abre porta onde não há. Ele é tremendo. Então, você que vai estar assistindo nesse testemunho, você vai estar vendo as fotos, a foto do diagnóstico, tudo. Talvez você esteja passando por algo parecido ou diferente, eu não sei. Mas quero que você entenda uma coisa, que Jesus, Ele é poderoso para mudar qualquer quadro. Quando você deposita sua confiança nele. Ainda que você escute, como no nosso caso, a gente ouviu, se a gente não tivesse uma estrutura espiritual uma vida com Deus, né, teria arrasado completamente, né? A gente teria, ele teria se acabado, mas ainda se desesperado, e eu estaria morta, né, sem meus filhos órfãos. Então, assim, mas em todo o tempo o Senhor, Ele estava ali, que aqui no caso de Lázaro, o Senhor me fez lembrar
O Senhor não estava perto de Lázaro. Ele soube da notícia. A Bíblia diz que aqui no versículo 6, que quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde Jesus estava. Ele demorou para ir aonde Lázaro estava. Mas no meu caso, ele estava comigo. Amém. Né? Ele estava o tempo todo ali conosco, vendo toda a situação e no controle de tudo. Eu tiro porque na hora que me tiraram do corredor, me colocou na enfermaria. E quando foi questão de segundos ou foi minutos, o médico voltou e falou assim: não, vou fazer sua cirurgia agora. Ali eu vi a mão do Senhor. Ali já comecei a ver o agir de Deus. Então, a partir daquele momento ali, eu poderia ouvir qualquer coisa. Mas eu tinha aquilo dentro de mim, o Senhor está no controle de tudo. Como depois que eu estava segurando na mão dele, assim. Você conhece? Uhum. Eu estava segurando a mão dele assim. Aí, depois que eu soltei a mão dele, eu falei: Senhor, agora minha vida está nas tuas mãos. E estava realmente nas mãos do Senhor. E hoje estou aqui, né, junto com minha bênção, para poder glorificar o nome do Senhor, que Ele é Deus. Amém. Né? Ele é o Senhor. Ele é Jesus, né? Que muda, que ressuscita, que dá vida, que dá cura, que faz tudo. O impossível. Se aos seus olhos algo foi impossível, você pode entender que o impossível Deus faz. E sem falar que a gente, assim, eu fiquei muito preocupado após a cirurgia. Teve uma falta de água no hospital. Minha esposa foi no banheiro, não tinha água para lavar, para limpar, né, o lugar. E a gente fica muito preocupado, a gente fica muito assim, querendo ou não, somos humanos, o inimigo ele é sujo, ele tenta trazer aquilo na mente, que vai pegar uma infecção, né, hospitalar. Né, mas graças a Deus, minha esposa está aqui em casa, né, está bem, Deus está cuidando dela, está cuidando de mim. E está escrito na sua camisa, pastora, né? Gratidão. Grato a Deus, né? Somos gratos a Deus acima de tudo, porque quem operou não foi o médico, quem operou foi o Senhor Jesus. E abaixo de Deus também, né? Mesmo assim eu sou grato também ao médico que foi usado por Deus para operar e minha esposa está com vida. Né? Então, que Deus abençoe, que você compartilhe esse testemunho e como cidadão eu peço em Cristo Jesus a todas as autoridades, revejam a saúde, porque se coloque no lugar do outro. Se fosse alguém da sua família que não tivesse condições, né? Porque assim, todas as pessoas que estão no SUS, eu creio assim, que nos preocupar pelo SUS, é que não tem condição de pagar. Eu mesmo tentei de todas as formas, eu queria ver um particular, eu ia até ver o particular com apoio, com ajuda de algumas pessoas e um empréstimo eu ia tomar, mas quando o médico já estava chegando, que foi o único que conseguiu aqui na cidade, que era um feriado, aí surgiu a vaga lá de imediato, como foi relatado, mas foi meia-noite, ela veio ser operada. Então foi daquelas 6 horas ali, foi um momento de muita dor para mim, chorei muito, clamei muito a Deus, porque cada segundo que passava era muito importante na minha vida e na vida dela, para nós. Então, que Deus abençoe todos vocês. Eu quero deixar essa palavra. A Bíblia fala que tudo que um homem plantar, ele colherá. Tudo que você faz, você vai colher. Você pode ter certeza, você vai colher ou em vida, ou antes, ou após a vida. Quando você morrer, um dia você vai dar conta a Deus. Então, que nós possamos fazer o que é certo, fazer o que é correto, termos amor mais um pelo outro, tratar o ser humano, todos com mais dignidade, porque todos, independentemente de quem quer que seja, todos são dignos de ser tratados com dignidade. Que Deus abençoe. Nós vamos aqui finalizar agradecendo, orando a Deus. A pastora ela vai orar agradecendo a Deus. Amém. Jesus, neste momento, Senhor, não sabemos até onde este testemunho ele vai chegar, mas eu peço, Senhor, que através dele vidas venham ser alcançadas, fé venham ser, Senhor Jesus, renovadas.
pessoas que duvidavam, talvez, do poder, do agir, do trabalhar do Senhor, possam, meu Senhor Jesus, ver que o Senhor é Deus. Como tua palavra diz, que seja todo homem mentiroso e somente o Senhor verdadeiro. Porque verdadeiro e quem dá a última palavra final é o Senhor. Pai, somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem feito até hoje, pelo cuidado do Senhor e pelo cuidado que até hoje o Senhor Jesus tem feito. Então, Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Obrigada pelo nascer de novo. Obrigada porque eu sou um milagre do Senhor. Jesus, eu abençoo todos, Pai. Todos que vão estar assistindo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua atenção. Em nome de Jesus.